Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre contrações, contractions. How do you pronounce the contractions in English? There we go. Então, antes de começar o vídeo, já não esquece de deixar um like, porque depois você esquece, entendeu? Deixa um like, se inscreve aqui no canal. E se você tá nessa jornada de aprender inglês e precisa de alguns conselhos, algumas dicas, ou então tá fazendo algumas coisas que não estão muito certas, mas você nem sabe, você vai descobrir isso tudo lá no meu e-book gratuito 10 segredos para falar inglês. É só baixar aqui o primeiro link na descrição se você está de fato empenhado nessa jornada de aprender inglês, tá? Bom, muita gente tem dúvida com uma coisa que parece simples, mas eu sei que não é tão simples, que são as contractions, são as contrações em inglês. Então, por exemplo, quando a gente tem o I e tem o am e junta e fica aquele apostrophe ali em cima, como é que a gente fala aquilo? I'm. Tá, Cíntia, mas o I'm é fácil. Agora, quando a gente vai lá pro present perfect, quando a gente... aí o negócio fica um pouco estreito. Então, vamos aqui do começo, porque pode ter gente que não sabe nem os do simple present, e aí depois a gente vai para uns mais dificinhos, tá? Hurry up, it's time for class. Então, começando com I am, fica I'm. I'm just curious. I'm just curious. Então, em vez de falar I am just curious, I'm just curious. Amelia, I'm just curious. You are. You are. Inclusive, tem gente que erra essa contração. You are vira your. Não é your. You, não é your. Igual mesmo o possessive adjective, pronome possessivo. Your, seu. É a mesma pronúncia. Só que tem uma escrita diferente, claro. You're pretty smart. Então, em vez de falar you are pretty smart, you are pretty smart. Eu já sei que você deve estar com essa pergunta na cabeça. Cíntia, mas qual a diferença? A diferença é que é uma fala um pouco mais rápida. Então, você não precisa fazer mais pausas, né? You are. Você precisa do you are. Precisa dessa pausa. Your, não, vira um som só, né? Então, é muito mais simples quando você tá numa conversa, você tem que cortar o máximo de sons que você puder. Essa é a diferença. E, quando você tá escrevendo textos formais, você não faz a contração. Você deixa o you separado do are. Essa é basicamente a diferença, tá? You're pretty smart, Maya. She is, vira she's. Com som de Z no final. She's crazy. Or she is crazy. She's crazy. Olha como é que fica bem mais fácil de falar. He is. He is vira his. Com o som de Z também no final. He's handsome. He's handsome. Or he is handsome. Mas aí fica mais fácil falar he's handsome. E sim, no dia a dia, os nativos usam muito mais as contrações. A não ser que eles queiram enfatizar alguma coisa que você tá falando. He is handsome. Então ele é lindo. É minha cara. Mas tem saúde, é isso que importa. Aí você tá querendo enfatizar. Aí sim a gente não usa essa contração. Mas de maneira geral, a contração é preferida. Preferida? Preferida. He's handsome. It is amazing. Vira it's. It's amazing. E aí, aqui sim a gente vai ter um som de S no final, tá? It is, som de Z. Agora, virou uma contração, tem som de S. It's amazing. We are. Esse daí, temos muita confusão, porque temos duas maneiras de pronunciar a contração. Uma é were, que é a maneira que eu prefiro, e tem we're, que é a maneira que, sei lá, eu acho meio estranho, we're. Eu prefiro were. We're tired. Or we are tired. Or we're tired. We're tired. We're tired. We want it over. A próxima e última desse, né, verb to be aqui é o they are. They are vira their. Their. Sim, a mesma pronúncia de their, pronome possessivo foi ótimo. Possessivo deles. Então, their. Um exemplo, they are exceptional. They are exceptional. Fica bem mais fácil, né? There are exceptions. Come on. Eu não vou falar sobre as contrações de do com not, que vira don't. Não, vou falar só sobre as contrações que a gente começa ali com o sujeito, tá? Que é que o pessoal tem mais dúvida. Passando pro present perfect, aí a gente tem aquele, por exemplo, I have vira I've. Porque no present perfect, esse have não quer dizer ter, eu tenho, não. O have, ele é apenas um auxiliary verb. Ele é um verbo auxiliar e ele vai estar em todas as estruturas de present perfect. Então, I have done it 1,000 times. Então, eu já fiz isso milhares de vezes. E aí, se você quiser contrair esse I have, vira I've done it 1,000 times. I've done it. E I have, or I have done it or I've done it. Eu prefiro usar mais a contração. A não ser quando eu tô escrevendo alguma coisa e tal, formal, aí eu não uso. Mas eu prefiro falar I've. I've done it.
I've won! E aí, tem uma versão aqui do Present Perfect que causa um pouco de confusão, que é o seguinte: quando você tem lá o Present Perfect com I have. Já quando a gente tem o Present Perfect com she, he or it, aí não vai ser o have, porque a gente tem que, né, conjugar, vai ser o has. E aí, na contração, ele vai ficar como she's, his, it's. Mas, Cíntia, essa não é a contração do verb to be. She is, she's, he, só que a contração vai ficar igual, porque você vai pegar esse Szinho do final do has, né? Então fica igual. Cíntia, como eu sei se a pessoa tá usando uma estrutura de present perfect, se aquela contração é she has ou é she is, pelo que vem depois. Para ser um present perfect, logo depois vai ter que vir um verbo no past participle. O que é um verbo no past participle? Por exemplo, eu tenho o verbo to be. No passado, was, were. No past participle, been. Eu tenho o verbo drink, beber. No passado, drank. No past participle, drunk. Então tem que vir um verbo do past participle depois para ser um present perfect. Se não vier, aí, né, é o mocinho lá, o simple past, o verb to be, normalmente, tá bom? Okay. Então, exemplo, she's amazing. Logo depois do she's tem o quê? Amazing, que é um adjetivo. Então, com certeza é um verb to be. She is amazing. Não tem como ser she has amazing. Não faz sentido nenhum. Então, claro que quanto mais você vai estudando, se acostumando com o inglês, isso vai ficar mais automático pra você. Ou se eu tenho a frase She's been in London for 2 weeks. She's been. Olha o que a gente tem depois. Um verbo, verb to be, no past participle. No way it's a verb to be. Não tem jeito de o is, esse apóstrofe S, ser um verb to be. Não tem como. Porque depois a gente tem um verbo no past participle, tá? Então é she has been. She's been in a coma for 5 years. Tem uma outra treta também, treta, que é quando a gente tem o apóstrofe D, letter D. Quando a gente tem esse apóstrofo com a letra D, podem ser duas opções. Por exemplo, I'd, que é a contração do I, eu, com o apóstrofe D. I'd. É uma coisa bem... Ninguém vai falar I'd, não. É uma coisa bem sutil, né? Eu tô fazendo mais, assim, expressivo aqui pra vocês perceberem. Então, I'd. Quando você tem esse apóstrofo D, pode ser tanto um would, escondido ali dentro, would, ou pode ser um had, né? O would, que é aquele modal verb, que quer dizer gostaria, faria, iria. Não é gostaria, faria. É tipo assim, ele pega um verbo e ele bota uma situação hipotética, né? Então, I would like, eu gostaria. I would go, eu iria. I would drink, eu beberia, tá? Então, sempre uma situação hipotética. E aí, esse would pode se transformar em D depois desse apóstrofo. Sim. Ou você pode ter uma situação do past perfect. E aí, esse D... Oiê! Alguém me vigiando na janela. Ou a gente pode ter uma situação do past perfect. E aí esse D vai ser um had. Por exemplo, I'd like to go to New York. Então eu gostaria de ir para Nova York. Já fui, sorry. Too stuck up. Então nesse caso eu sei que é um would. I would like to go to New York. Eu gostaria de ir para Nova York. Mas Cíntia, como você sabe disso? Porque logo depois temos um verbo na sua base form. É um verbo que ele não tá mudado, ele tá na sua forma mais básica, simples, tá? Não tá no passado, não tá no past participle, não tem ing, não tem nada, ele tá puro, do jeito que vê o mundo, entendeu? Então, nesse caso eu sei que é um would. Por quê? Porque como would é um modal verb, ele não pode ter um verbo com nenhuma imprecação depois, ele tem que estar simples, básico, entendeu? Eu não posso falar I would liking, I would liked. Não, tem que ser o verbo maravilhosamente puro, assim, ó, lindo, maravilhoso, entendeu? I'd like to go there with you. Ou pode ser um past participle, por exemplo. I never seen, viu como é bem sutil? I never seen such a beautiful beach before I went to Hawaii. Então eu nunca tinha visto, por isso que é past participle, eu nunca tinha visto praia tão linda antes de eu ir pro Havaí. Agora eu já vi, então por isso que é past participle, eu nunca tinha visto antes de alguma coisa acontecer. E aí é I never seen. Qual é o verbo que vem depois? Porque tem um never ali, eu sei, mas qual é o verbo que vem depois? Seen. Seen é o past participle do verbo see, ver. Então, see, saw no passado e seen no past participle. Então, aqui eu sei que é um had, não é um would. Porque o would não aceitaria esse verbo. Teria que ser o verbo see. Okay? I'd see. Aí seria I would see, tá? Eu veria. Aí depende do contexto. Então, é aí que a gente sabe quando é um e quando é o outro. I'd never seen anybody so glamorous.
E aqui um último exemplo que não é com o sujeito, eu falei que ia ser só quando tivesse sujeito, né? Mas eu achei interessante colocar esse, que é o should have. I should have, she should have, que é deveria ter feito alguma coisa, deveria ter ido, deveria ter, ou não deveria ter feito alguma coisa se for a negativa. E aí a gente tem uma contração entre esse should e o have, que vira should have. I should have never called you. Eu nunca deveria ter te ligado, mas eu te liguei. Mas eu não deveria ter feito isso. Esse que é o should have. Should have. I should have never called you. Olha como é que fica muito mais natural. I should have. Should have. I should have never called you a lime loser. Então esse vídeo foi só pra deixar um pouco mais claro essa questão das contrações, porque a gente vê o tempo todo, especialmente em músicas e na linguagem falada, na linguagem formal, e às vezes você pode ficar um pouco confuso. Eu sei que é muita informação aqui nesse vídeo, mas primeira coisa de tudo, anota, deixa uma coisa bem visual pra você ver, e aí toda vez que você for falar inglês, usar uma frase, ver, vai lá e volta naquela coisa que você fez bem visual, sabe? Caramba, então é por isso. E aí você vai se acostumando, né, a usar aquelas contrações e isso vai ficando muito mais natural com o tempo. Não acho que você vai gravar tudo isso ou vai saber tudo isso, acordar amanhã, já sei tudo maravilhosamente. Não, demorou um tempinho também pra eu pegar, principalmente esse do I'd, que é I would, I had, o should have. Demora um pouquinho. Então deixa aqui nos comentários se você já sabia disso, se você já tinha aprendido isso, se você nunca parou pra pensar nesse negócio de contração, se você sempre ficava perdido quando via isso. Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!